O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Nós estamos, como o padre disse no início da Santa Missa, encerrando o tempo do Natal, mas precisamos ter um trabalho muito grande para que os efeitos de Natal não acabem. O tempo do Natal, porque o Natal foi celebrado liturgicamente, relembrando e atualizando o mistério da encarnação do Verbo ocorrido há 2025 anos atrás. Mas os efeitos que a encarnação do Verbo trouxe sobre as nossas vidas e a vida da humanidade, isso não pode acabar. E é por isso que, mesmo celebrando a última liturgia do tempo do Natal, o profeta Isaías nos lembra alguns efeitos que o Natal, ou seja, que a encarnação do Verbo provocou na humanidade: libertação dos cativos, curas, milagres, prodígios, luz foi lançada sobre os corações e sobre as vidas, e isso o Senhor fará até a sua segunda vinda. De Deus, só podemos esperar isso: libertação dos cativos, curas, milagres, prodígios, porque o nosso Deus é um Deus da vida. E tudo que for para dar vida, os efeitos de Natal continuarão proporcionando para nós. Agora, nós pedimos uma coisa muito importante no Salmo de hoje. Espero que vocês lembrem o que vocês cantaram no refrão do Salmo hoje. O que nós hoje na liturgia, junto com o salmista, estamos pedindo a Deus? Uma bênção. Como que dizia mesmo o refrão do Salmo? Como? O cantor sabe. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Nós estamos pedindo, junto com o salmista, naquele tempo dele, a mesma coisa para nós hoje, porque a liturgia faz isso. As súplicas do passado são atualizadas quando celebramos hoje a Santa Missa. Então, da mesma maneira que eles, nós hoje estamos pedindo uma bênção especial a Deus, para nós, o seu povo. E essa bênção, nós queremos recebê-la em forma de paz. E eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês, irmãos. Não tem, talvez em 2026, coisa mais preciosa que um ser humano possa receber e ter e viver na sua vida que seja a paz. Porque paz não é ausência de problema,
Paz não é ausência de sofrimento, paz não é ausência de provação, paz não quer dizer que não vai ficar doente, não é nada disso. Que nós vamos parar de correr os riscos que corremos em todos os sentidos na vida. Paz é um estado de alma, mas de uma alma que tem certeza absoluta que não há nada nesse mundo que seja maior do que Deus na sua vida. E essa confiança em Deus é que hoje nós vivemos um abalo sísmico sobre ela. O ser humano hoje, para se entregar totalmente na mão de Deus e confiar a Ele tudo o que tem, tudo o que é e tudo o que pretende ser na sua vida, tem uma dificuldade muito grande, porque a nossa atenção está particionada. Está um pouquinho da nossa atenção dividida para cada coisa na nossa vida. E aí está o nosso erro. Porque nós precisamos de ter referências na vida. O ser humano precisa disso. Os nossos pais precisam ser nossa referência, sobretudo na primeira e na segunda infância. Isso é muito importante. As nossas mães, a mesma coisa, ninguém vai substituir nunca o papel dos dois. Os avós são importantes, os irmãos mais velhos são importantes, as lideranças são importantes, ou seja, nós temos referências humanas. O problema é quando nós pegamos a Deus, que é o critério de referência, a referência das referências, e colocamos igualado às outras referências. Quando, na verdade, uma pessoa nesse mundo, para ser minha referência, ela, em primeiro lugar, precisa me transmitir a pessoa de Jesus Cristo. Porque Ele é o critério. Ele é o exemplo perfeito. Se uma pessoa consegue me transmitir isso de alguma maneira, ela pode se tornar uma referência. Porque eu vou ter certeza absoluta que os dons que ela tem não são dela, e por isso eu não vou me decepcionar, mas são de Deus. E que ela pode errar, ela está autorizada a errar. O problema é que nós elegemos as referências e nós não autorizamos que as referências errem. Exatamente porque Deus está igualado a elas. E é isso que não podemos. Por que o padre está falando disso tudo, meus irmãos? Porque isso tira a nossa paz. Muito facilmente. E não é porque falta paz, porque Deus não nos falta. É porque falta em nós critérios verdadeiros para escolher as coisas certas na vida. Nós estamos conversando desde as missas de Natal sobre decisão. Deus tomou uma decisão, Maria faz parte dessa decisão, não porque tem a ver com uma necessidade divina, mas por nós. Tudo que Deus fez até hoje faz é por nós, não é por Ele. Ele não precisa, nós precisamos. Quando Jesus hoje entra nas águas do Jordão, Ele não entra para se autoafirmar. Chegou o poderoso. Chegou aquele que é o caminho que João Batista anunciara. Para tudo cheguei. Ou está na moda a frase, né? Para tudo cheguei, Brasil. Estou aqui. Cheguei mundo, cheguei universo. Estou chegando. Cresci na casa de minha mãe, em Nazaré. Papai já faleceu, José. Me despedi de minha mãe, Maria Santíssima, e cheguei. Cheguei para dominar o mundo. Não é porque o Senhor precisa dessa autoafirmação, porque nosso Senhor já está completamente resolvido. Mas Ele entra nas águas para ser identificado por nós. A nossa identificação com Jesus precisa acontecer. Quando nós não nos identificamos com alguém, nós não acreditamos na pessoa. Quando nós não nos identificamos com Jesus Cristo, nós não vamos querer segui-lo. E se tem uma coisa que católico não pode ser sobre Jesus e sobre a fé e sobre a igreja, é papagaio. Papagaio é um animal interessante, né? É belíssimo. Primeiro que é belíssimo, é exuberante. O verde do papagaio é uma coisa exuberante, é obra divina. O bichinho do papagaio. E ele ainda tem uma particularidade. Ele consegue prender a atenção dele na melodia e no balbuciar dos nossos lábios e consegue
ter a sua fala adestrada, por isso que ele repete. E tem um bocado de papagaio falando até palavrão, porque não é culpa dele, mas dos seres humanos, né? Mas está lá o bichinho falando, né? Falando o que lhe ensinam e mandam. Ele não tem inteligência suficiente para se aprofundar sobre aquilo que ele fala. Ele só repete. Quando nós não nos identificamos com Jesus, nós corremos o risco de só repetir o que a gente ouve. Não sabe nem o que está falando. Mas como o padre falou na homilia, eu falo. Ah, mas o padre não falou sobre isso na homilia, então não é verdade. Ou pior ainda, ouve coisas a respeito de Jesus que não são verdadeiras e acredita e repete. Quando não se tem identificação com alguém, vai se acreditar em tudo que se fala sobre a pessoa. Não vai nem se preocupar em ouvir o outro lado, porque me basta o que me chega aos ouvidos. E católico não pode ser assim. Imagina você batizado, hoje é batismo do Senhor, você foi batizado e batizada para ter intimidade com Jesus. E não tem. Talvez seja essa a explicação de tanta coisa que vai acontecendo de maneira esquisita na nossa vida. Qualquer coisa nos abala, qualquer imprevisto nos faz desesperar. Porque no fundo, vamos combinar, a gente está sendo mais papagaio que cristão. E são duas coisas bem diferentes. E aí a gente precisa tomar uma decisão, porque a liturgia do batismo do Senhor nos faz pensar no que a gente quer ser. O Senhor é identificado como Filho de Deus, pelo Espírito Santo, no Evangelho de hoje. O Senhor é identificado hoje como aquele que vai iniciar um processo público de evangelização, porque a partir de hoje o Senhor vai às ruas. Está inaugurando hoje, com o batismo na igreja, na liturgia da igreja, o ministério público de Jesus. E é por isso que daqui a alguns poucos dias entramos na quaresma, porque o Senhor sai do batismo, começa já o chamado dele para o deserto, para as tentações. E aí entramos na quaresma, porque o Senhor está iniciando o seu processo missionário. E ele começa dizendo para nós: eu só vou começar porque eu sou o Messias escolhido, Filho de Deus, que nasceu de Maria, que foi manifestado, trazido os magos pela estrela de Belém. E hoje entro nas águas do Jordão para dizer para o meu primo: obrigado. Até aqui você cumpriu a sua missão com êxito. A partir de agora, eu piso com a minha missão o chão dessa terra, e eu preciso trazer essa terra para o meu Pai. Por isso o batismo. É por isso, querido e querida, que eu tenho certeza absoluta que todos vocês sabem a data do seu batismo. Né? Tenho certeza absoluta. Se você não sabe, disfarça. Teve gente que nem disfarçou, que eu já sei que não sabe. Você tem obrigação, católico, de saber o dia do seu batismo, porque você comemora aniversário de vida, você comemora aniversário de casamento, você comemora formatura, você comemora 15 anos, você comemora promoção no trabalho, você comemora tudo. E como que você, católico, que diz que acredita no céu e quer ir para lá, não vai comemorar o dia que a porta do céu se abriu para você? Porque é isso que o batismo faz. O dia que você se tornou filho de Deus, filha de Deus, a sua identidade mais preciosa, aliás, que ninguém pode arrancar. Os títulos desse mundo todos podem arrancar. Nome pode ser mudado, profissão pode ser mudada, cargos podem ser mudados, mas a condição de filho de Deus não pode. Ninguém pode. Tarefa de casa, qual é?
todo mundo tem que saber o dia do batizado. Vai pegar os documentos do batismo, né? Mesmo que esteja lá com cheiro de mofo, empoeirado. Quem tem rinite, bota um pregador de roupa no nariz para não dar problema. E eu quero sim que você saiba o dia do seu batismo, porque ali começou o céu para você. E você precisa lembrar disso todos os anos. Maria, nossa mãe, interceda por nós hoje e sempre na nossa caminhada, junto com São José e São João Batista. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,